Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre liderança. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a mobilização. Como é que nós podemos criar um movimento no corpo de Cristo? Como é que você, líder bíblico, líder eficaz, líder segundo o coração de Deus, consegue mobilizar pessoas? Então, a nossa palavra principal hoje, o nosso estudo sobre liderança, é que liderança é mobilização. Então preste bastante atenção, sempre lembrando que o nosso valor fundamental quando nós tratamos liderança e quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de liderança bíblica, liderança pastoral, liderar gente, influenciar positivamente pessoas, que claro, você pode usar em todos os aspectos da sua vida profissional, comercial, mas principalmente no ambiente do ministério, da igreja, dentro de ONGs, ajudando pessoas. Qual é o valor fundamental do nosso estudo sobre liderança cristã? Primeiro, o valor fundamental é que Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que compartilhem a visão de Deus, estabeleçam alvos para as suas vidas e mobilizem o corpo de Cristo, superem obstáculos, a fim de alcançar as nações para Jesus de Nazaré. Quais são os objetivos do nosso ensino quando nós tratamos acerca de mobilização? Primeiro, estudar o modelo bíblico de mobilização de Neemias, que foi um dos grandes líderes da palavra de Deus, um grande mobilizador. Nós vamos estudar a vida dele e vamos aprender lições valiosas sobre o modelo bíblico de mobilização de Neemias, esse grande homem de Deus, grande líder de Israel. Segundo, equipar também líderes para a mobilização do corpo de Cristo. Vocês sabem que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra, e ele é estabelecido, o reino de Deus vem para a terra, através da mobilização da igreja do Senhor Jesus, da mobilização do corpo de Cristo. Então, nosso segundo objetivo é equipar líderes para a mobilização do corpo de Cristo. E em terceiro lugar, o nosso objetivo nesse estudo é desenvolver um plano pessoal de mobilização que terá resultados transformadores, tanto na sua vida pessoal, como na vida das pessoas que você tocar, pela graça de Deus e na unção do Espírito Santo do Senhor. Então, precisamos entender um pouquinho sobre isso. E como introdução, nós queremos falar que a mobilização ocorre quando um líder com uma visão dada por Deus envolve outros cristãos em todos os níveis, gerando então um movimento que acaba por conduzir à realização de alvos do reino de Deus na terra. Um movimento, a própria palavra movimento já fala, é algo que tem vida e vai existir enquanto a visão seja essencial ou importante o suficiente para que pessoas fiquem motivadas, apaixonadas, envolvidas, independente do custo que trará a cada uma das pessoas envolvidas. Então o movimento é móvel e vai para onde há a necessidade. Onde há uma necessidade, esse movimento se mobiliza. E hoje nós estamos vivendo uma geração no meio cristão, principalmente, onde existem vários movimentos, movimentos tremendos de avivamento. Nós tivemos um dos primeiros grandes movimentos de avivamento, foi o movimento da Rua Azusa, lá na Califórnia, e dali se espalhou por toda a terra. Até hoje existem movimentos tremendos aqui na nossa nação mesmo brasileira e nas demais nações do mundo. Deus está usando a mobilização do corpo de Cristo. Então, uma organização pode emergir para que necessidades sejam atendidas e quando a manutenção se torna também necessária. O desígnio de Deus requer um líder para tocar aquela trombeta profética, para liderar o caminho e manter o movimento indo na direção de Deus e da visão que Deus tem compartilhado nos nossos corações. Liderança não é para homens banda, não é para qualquer um, ou mulheres banda. O que são os homens bandas? Homens bandas até que são até divertidos, aqueles homens do entretenimento, mas as harmonias às vezes produzidas são limitadas, porque o músico às vezes está tentando tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Muitos líderes cristãos são essencialmente homens e mulheres banda, que ele meio que faz tudo,
E a igreja primitiva, por exemplo, no entanto, não foi um desfile de homens bandas, homens entretenimentos, homens faz de tudo, não. A igreja primitiva foi um movimento de um povo de Deus, do povo de Deus organizado, trazendo o reino de Deus sobre a terra. As cartas, por exemplo, de líderes como Pedro e Paulo, encorajam e inspiram os cristãos ao redor do mundo todo a cumprirem uma visão de Deus para as suas vidas. Então, mais do que entretenimento, nós precisamos de um movimento de Deus. Só no entretenimento a visão de Deus não se estabelece na terra. Por isso a liderança não é para homens banda, mas sim para homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Então o conceito bíblico de liderança não se baseia na ideia de um astro que faz tudo, mas de um líder servo que mobiliza pessoas para cumprirem as suas funções no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo já explica muito bem isso em 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 7. Olha o que a Bíblia diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Lembre-se disso, é Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, existe uma finalidade, existe um objetivo, existe uma visão, existe uma missão de Deus. E é dentro dessa manifestação do Espírito de Deus, que opera tudo em todos, que os movimentos são criados para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para ser estrelinha, astro, nada disso. Para o homem ser exaltado, não. É para a glória de Deus. Então, um líder bíblico autêntico é mais do que um maestro de uma orquestra. O maestro conduz uma música, define o ritmo, escolhe até quais instrumentos, deve ter ênfase em um determinado momento da música. Mas o resultado é quando há o maestro que conduz a música, define o ritmo, escolhe quais esses instrumentos enfatizar, sem necessidade de tocar qualquer instrumento. O maestro nem sempre toca instrumento, O resultado é uma bela e harmoniosa música que toca a mente e o coração do músico, do ouvinte e até mesmo do próprio maestro, que é o condutor daquela bela obra sinfônica, ok? Então nós vemos claramente na Bíblia Neemias como um grande mobilizador. Dos capítulos 2 a 6 de Neemias mobiliza o povo de Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Nós vemos aqui um grupo oprimido de pessoas e uma cidade destruída que, pela graça de Deus, Deus operando tudo em todos, realizaram uma tarefa que parecia impossível. Tudo isso graças às práticas de mobilização que nós podemos aprender na vida de Neemias. E essas práticas de mobilização nos extraem 5 lições valiosas de liderança que demonstram como é que eu e você podemos ser líderes mobilizadores que realizam a visão de Deus na terra. Mobilizadores, então, lançam a visão de Deus. Primeira lição é que mobilizadores lançam a visão de Deus na terra. Neemias 2, 17 a 18, a Bíblia diz: então lhes disse Neemias: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, desonra no meio desses povos. E lhes declarei, diz Neemias na palavra de Deus, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edificamos. Ou seja, o povo foi mobilizado através das palavras de Neemias e fortaleceram então as mãos para a boa obra que o Senhor tinha para eles. Então nós vemos claramente que Neemias se dirigiu ao povo, mostrando-lhes a necessidade de reerguer os muros que outrora estavam derrubados. Ele os fez desejar um futuro preferível, uma cidade reconstruída. Isso é fé, é enxergar além do natural, é enxergar o invisível. Ele também apontou que a visão não era a sua ideia, não era uma ideia do homem, mas era sim uma visão de Deus, em prol do reino de Deus. E é isso que fazem grandes líderes. Grandes líderes comunicam efetivamente a visão,
explicam ao povo a necessidade e desafiam as pessoas a obedecerem à visão de Deus, para ajudar a trazer o reino de Deus para a terra. O reino de Deus para a terra. Segunda lição que nós aprendemos na vida de Neemias é que mobilizadores compartilham responsabilidades. Vou repetir: mobilizadores compartilham a responsabilidade. Nós vemos isso claramente em Neemias 3, 28 e 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz o seguinte: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. Depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ou seja, Neemias dividiu o trabalho em porções que fossem administráveis, gerenciáveis, e concedeu às pessoas autoridade e responsabilidade pessoal para a execução do projeto de Deus naquela terra de Israel. Ao dar às famílias individuais a tarefa de reconstruir o muro de fronte das suas casas, ele despertou em cada um deles um interesse pessoal, de proteção pessoal, mas também coletiva, na reconstrução da sua parte da muralha que lhes cabia. Então ele dividiu responsabilidades. Terceira lição muito importante que nós aprendemos na vida de Neemias é que mobilizadores incentivam as pessoas em face de obstáculos. Ou seja, os obstáculos vão vir, mas os mobilizadores, os líderes com capacidade de mobilização, incentivarão as pessoas mesmo em face aos obstáculos. Nós vemos isso claramente em Neemias 4:20, Neemias 4:14 e Neemias 4:20. Primeiro 4:14, a Bíblia diz: inspecionei, né? Ele foi lá ver, verificar, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Aqueles que se levantavam, né? Sambalá, Tobias, aqueles que se infiltraram ali no povo para causar confusão. Neemias diz: não os temais, lembrai-vos do Senhor, também os povos ao redor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Ou seja, ele anima o povo a enfrentar os obstáculos, as dificuldades. E em Neemias 4:20 a Bíblia diz: o nosso Deus, no finalzinho do trecho, Neemias diz para o povo: o nosso Deus pelejará por nós. E eu estou aqui para te dizer, meu irmão, Deus é quem peleja por você. É Deus quem peleja pelo povo dele, pelo povo do Senhor. Quem peleja é Deus. Quem luta, quem batalha, quem triunfa, quem nos dá vitória é o Senhor. Então, quando os obstáculos ameaçarem o seu trabalho, e o trabalho de Neemias aconteceu isso, Neemias teve palavras de encorajamento para os trabalhadores. Pessoas precisam ser incentivadas no seu trabalho. Bons líderes louvam publicamente os trabalhadores no seu trabalho e defendem ambos de críticas destrutivas, porque às vezes vai ter umas confusõezinhas ali na equipe, né? Então nós precisamos defender os membros da nossa equipe, daqueles que estão trabalhando em prol de uma visão. Nós precisamos defender uns aos outros, precisamos ser escudeiros dos nossos irmãos e lembrar aqueles que você mobiliza que eles estão do lado de Deus e fazendo a obra do Senhor. Então lembre-se disso, né? Lembre-se que Deus é tremendo. A outra lição, a quarta lição que nós aprendemos, primeira é que mobilizadores lançam a visão de Deus. A segunda, mobilizadores compartilham as responsabilidades. Terceira, que nós vimos agorinha, mobilizadores incentivam as pessoas em face de obstáculos, mesmo diante das dificuldades. A quarta, mobilizadores lideram pelo exemplo. Nós vemos claramente isso na vida de Neemias 4:23. Ele diz: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Nós vemos aqui o exemplo então de Neemias e dos seus moços. Neemias 5, de 14 a 16, a Bíblia diz: nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores. Antes também na obra deste muro eu fiz reparação
e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Ou seja, Neemias foi o primeiro a fazer aquilo que ele estava mobilizando as pessoas a fazer. Então, mobilizadores lideram pelo exemplo. Não basta mandar, você tem que ser o primeiro a fazer. Você tem que liderar pelo exemplo. Então, como um grande mobilizador, Neemias investiu um alto preço pessoal para que a visão de Deus fosse concretizada, realizada. Ele liderou pelo exemplo pessoal de 3 maneiras. Primeiro, com o envolvimento pessoal. Ele trabalhou pessoalmente nos muros e protegeu os trabalhadores com seus próprios soldados. Nós vemos isso em Neemias 4, 23. Envolvimento pessoal é o primeiro exemplo pessoal de engajamento pessoal de Neemias. Segundo, ele pagou o preço. Está lá em Neemias 5, 14 a 16, ele pagou o preço financeiro ao abdicar do seu direito de cobrar impostos, para que todo o povo tivesse recurso e condição de reerguer os muros. E terceiro, coragem. Ele teve coragem, ele liderou corajosamente ao não fugir para se proteger quando seus inimigos ameaçaram matá-lo. Ele não foi covarde, ele enfrentou os inimigos da visão de Deus, ele enfrentou aqueles que se infiltraram sorrateiramente para desanimar o povo, ele liderou corajosamente e não fugiu para se proteger quando os inimigos tentaram ameaçá-lo, tentaram matá-lo. Nós temos coragem, um homem de Deus, um líder de Deus, uma mulher de Deus precisa ter coragem. O nosso quinto princípio, a quinta lição é que mobilizadores também celebram o sucesso. Todo mobilizador, além de dividir responsabilidades, né, além de ser um exemplo pessoal, de se engajar pessoalmente, tudo aquilo que nós já falamos, mobilizadores também se alegram com as vitórias, com o sucesso. Nós vemos isso claramente em Neemias 6, 15, 8, 17 a 18 também. A Bíblia diz: acabou-se, pois, o muro. E aí mais para frente, em 52 dias, e houve muita e grande alegria, e celebraram uma festa por 7 dias. No 8º dia também houve uma grande assembleia solene, segundo o prescrito. Então nós vemos aqui uma grande festa, uma grande celebração do sucesso. Quando o trabalho foi completado, Neemias comemorou a conclusão da obra com o povo de Deus. Grandes mobilizadores sabem reconhecer e celebrar a obra de Deus e os sacrifícios e esforços das pessoas na realização de uma visão de Deus. E qual será o resultado de tudo isso, de todos esses 6 princípios? Primeiro, mobilizadores celebram sucesso, acabamos de falar. Mobilizadores lideram pelo exemplo. Mobilizadores incentivam as pessoas em face a obstáculos. Mobilizadores compartilham a responsabilidade. Mobilizadores lançam a visão de Deus. São as 5 lições que nós aprendemos. Quais são os resultados práticos de tudo isso que nós aprendemos? As práticas de liderança e mobilização de Neemias funcionam. O resultado foi, primeiro, participação massiva. Muitas pessoas de diferentes partes de Judá se envolveram, se engajaram no trabalho de Deus. Nós vemos isso claramente no capítulo 3 de Neemias. Segundo, trabalhadores foram altamente comprometidos. Além de uma participação massiva, né, em grande quantidade de pessoas, os trabalhadores foram altamente comprometidos com o propósito de Deus na terra. E isso é tremendo. As pessoas se dedicaram ao trabalho. Nós vemos isso claramente em Neemias 4, 6. Terceiro, o projeto foi concluído para a glória de Deus. Se você quer que a visão de Deus seja concluída através do envolvimento, da mobilização de pessoas, lembre-se disso. Lembre-se desse exemplo, dessas 5 lições de Neemias, para que nós vemos claramente em Neemias que o projeto foi concluído para a glória de Deus, ou seja, o trabalho de reconstrução foi concluído em tempo recorde, 52 dias, segundo Neemias 6,15. O muro trouxe de volta a cidade segurança. O trabalho foi feito em apenas 52 dias. Se restaurou no povo a autoestima, o orgulho nacional. O povo de Jerusalém se dedicou ao Senhor. Então, se você quer realmente fazer a diferença nessa geração, pense um pouquinho disso. Se você realmente é um mobilizador de pessoas, lembre também de algum grande mobilizador de pessoas que você conhece, descreva como é que essa pessoa é,
quais são as características dessa pessoa, ok? Logo em seguida, no vídeo seguinte, nós vamos continuar falando sobre mobilização de pessoas, na parte 2 do nosso vídeo. Siga conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.